Os norte-americanos perdem o controle do Iraque, vão acabar, né, retirando as tropas, deixando apenas uma parte das tropas e sendo obrigados, esse é um dado importante para entender a situação atual, a fazer um acordo com os iranianos para manter o Iraque sob controle. Quer dizer, eles são obrigados a deixar que o Irã adquira uma influência muito grande sobre o Iraque, que é um país xiita, para poder controlar a situação. Em 2008, que é a próxima etapa da crise, nós temos a Primavera Árabe, né? E a Primavera Árabe leva a uma crise generalizada na maioria dos países, né? Essa Primavera Árabe, que é o resultado da crise, da explosão da crise capitalista em 2008, ela leva a um desequilíbrio muito grande da região que já estava afetada, né, pelos acontecimentos anteriores. E isso daí conduz a que o Irã, no meio da população xiita, adquira uma influência muito grande em vários países da região, na Arábia Saudita, nas monarquias do Golfo, no Iêmen, na Síria, no Líbano e inclusive na Palestina, onde os iranianos financiam os movimentos da resistência palestina, inclusive o Hamas, que não é uma organização xiita. Quer dizer, os iranianos se transformam, com a crise de 2008, com a crise no Iraque e tudo mais, numa das principais forças políticas da região. Quer dizer, eles constituem, esse é um dado fundamental para entender a crise atual, numa oposição geral ao sistema estabelecido pelo imperialismo na região. Num certo sentido, é uma continuidade da Revolução de 1979, que se desloca para vários países. Em 2011, como parte dessa crise, nós temos aí o episódio central, que é a guerra na Síria, onde o Irã, juntamente com a milícia do Hezbollah no Líbano, né, tem um papel fundamental em sustentar o governo iraniano, que é um governo xiita também. Aí se joga uma partida decisiva para o imperialismo, que termina finalmente com a derrota do imperialismo. Não vamos nos enganar aí pela confusão feita pela imprensa e feita pela esquerda, por uma parte da esquerda também, sobre as características da guerra na Síria. A guerra na Síria foi uma guerra onde o imperialismo procurou de todos os modos, as denúncias a respeito da participação do imperialismo na guerra da Síria são muito grandes, procurou de todos os modos impor uma derrota decisiva ao governo sírio, ao governo Assad, financiando os movimentos guerrilheiros, etc. e tal. E acabou derrotado, embora, né, isso não tenha aparecido como uma derrota, na imprensa, por exemplo, não tenha aparecido como uma derrota do imperialismo, isso tem aparecido fundamentalmente como uma vitória, né, do governo na guerra civil, que na verdade não era uma guerra civil. O outro lado da guerra civil era uma representação, né, como se diz atualmente, atuava como uma força por procuração dos norte-americanos. E os norte-americanos são derrotados na guerra civil síria, os norte-americanos e o imperialismo em geral, francês, inglês, são derrotados na guerra síria, e isso daí leva a crise a um ponto máximo. Quer dizer, com a interferência da Rússia, né, que foi decisiva na questão da guerra da Síria, os norte-americanos e o imperialismo veem que, a continuar assim a situação, e eles vão perder o controle de todo o Oriente Médio, né? A região toda está numa crise muito grande, né? Vejam vocês que a Arábia Saudita, com o apoio do imperialismo, procurou esmagar a revolta no Iêmen, produziu uma destruição inacreditável, né? Centenas de milhares de mortes,
uma destruição de patrimônio inacreditável também, a tal ponto que vários comentaristas dizem que a política da Arábia Saudita no Iêmen não é derrotar a revolta, é provocar uma verdadeira destruição geral do país, ao nível de violência, né, dos bombardeios da Arábia Saudita contra a população local. Mas o fato principal é que a Arábia Saudita não conseguiu efetivamente dominar aí a revolta. No Líbano, o Hezbollah se transformou na primeira força do país, na principal força do país e na principal força armada do país. A milícia do Hezbollah é um verdadeiro exército que foi armado pelo Irã e também pelos russos, né? Com a derrota na Síria, aquela região toda fica sob o controle do Irã e dos russos. E no Iraque, né, nós tivemos aí a crise que é parte da guerra da Síria com o chamado ISIS, que muitos analistas consideram que era uma força que foi criada e financiada pelos próprios norte-americanos, que tenta dividir o Iraque, tenta dividir a Síria e formar um país intermediário, e é derrotado também tanto na Síria como no Iraque, né? Alguns jornalistas e alguns comentaristas falam que o ISIS foi derrotado pelos norte-americanos, o que é falso, né? O ISIS foi derrotado aí pelos russos na Síria e pelos iranianos e pelas milícias xiitas no Iraque. Os norte-americanos participaram aí numa certa medida para impedir que os outros fizessem tudo sozinhos, o que significaria um completo colapso da sua autoridade na região. Quer dizer, fracassou essa tentativa de dividir os países, enfraquecendo ainda mais, e consolidou-se aí a situação no Iraque e a situação na Síria. Com essas derrotas do imperialismo, o que nós temos aí é uma situação extremamente perigosa, extremamente problemática para o imperialismo norte-americano. Esse é o pano de fundo da crise atual. Quer dizer, há uma enorme luta, né, pelo poder político na região. Nós temos que levar em consideração que a totalidade dos países da região, dos demais países da região, Jordânia, Arábia Saudita, as monarquias da Península, do Golfo, etc., estão numa crise que a gente poderia dizer que é explosiva, que poderia explodir a qualquer momento. Nós vimos que a Arábia Saudita teve um golpe de Estado, mostrando o tamanho da crise dentro da própria monarquia saudita, que é, nesse momento, o principal pilar de sustentação do imperialismo na região. Então, esse cenário político, né, esse conjunto de questões políticas que atinge o Egito, né, que atinge o norte da África, onde começou a Primavera Árabe, que atinge a Turquia também, onde houve uma tentativa de golpe de Estado. Nesse momento, a Turquia está levando adiante uma ofensiva militar novamente contra os curdos na Síria. Então, se vê que a situação é extremamente crítica, extremamente instável. O imperialismo vê tudo isso daí como o perigo de perder o controle da região. Qualquer acontecimento de maior impacto aí, vamos supor uma situação revolucionária num país relativamente importante, o que não é difícil de acontecer, a Jordânia, por exemplo, ou o Egito, onde já houve uma situação revolucionária que foi sufocada por um golpe militar financiado pela Arábia Saudita. Qualquer acontecimento dessa natureza poderia levar a uma conflagração geral na região, e no marco dessa conflagração, o Irã se encontra numa posição privilegiada, porque ele tem aliados em todos esses países praticamente, e os aliados que ele tem, que são da população xiita, estão ligados ao setor mais pobre, mais popular de todas essas regiões. Em alguns lugares eles são minoria, mas isso não impediria que houvesse um levante
geral, inclusive da maioria sunita em alguns estados. Esse é o motivo que leva, né, os norte-americanos e o imperialismo a fazer crescer na região a tensão contra o Irã. Eles precisam conter, né, o Irã e conter também os aliados do Irã, como, por exemplo, a China e a Rússia. Quer dizer, a crise é uma crise muito profunda. Daí as provocações, né, daí os ataques e tudo mais. Na imprensa internacional, imprensa imperialista, houve uma crítica à ação do Trump, mas essa crítica é uma crítica parcial, né, que diz respeito à oportunidade de se fazer o que foi feito pelos norte-americanos e não exatamente ao conteúdo do que está sendo feito. Quer dizer, existe um acordo de que o Irã precisa ser contido. A ala direita do regime político norte-americano e do imperialismo considera que a maneira de conter isso daí é uma guerra contra o Irã. Vários setores da direita do Partido Republicano propõem abertamente uma guerra contra o Irã, já não é de agora, né? E outros setores acham que é preciso levar adiante um plano para deter o crescimento da influência iraniana sem chegar ao ponto da guerra total. Quer dizer, há uma coincidência de objetivos, mas uma diferença de métodos. Por isso que a ala direita, por exemplo, o Marco Rubio, do Partido Republicano, aprovou a ação do Trump, que corresponde à política da ala direita. É uma política provocadora, uma política que pode levar a uma guerra contra o Irã, e outros setores acharam que foi uma medida impensada, né, que pode levar a uma situação catastrófica, porque eles acham que a guerra contra o Irã não seria uma coisa que poderia atingir os objetivos do imperialismo na região. De fato, uma guerra contra o Irã, né, do imperialismo norte-americano, seria um fator de profunda desestabilização de todos os países da região, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, já seria um jogo de tudo ou nada, né, com grandes possibilidades de fracasso desse ponto de vista. Veja-se que os norte-americanos e ingleses invadiram o Iraque, um país bem menor do que o Irã, né, e eles não conseguiram efetivamente dominar o país. Isso daí levou a uma desestabilização e levou inclusive ao fortalecimento do próprio Irã. Quer dizer, o fortalecimento do Irã, que é resultado da crise política provocada pelo imperialismo, da crise revolucionária que se seguiu à invasão imperialista e a crise de 2008, né, é um resultado também da política imperialista. O ataque contra o Irã poderia deter isso daí, mas poderia também fazer com que a situação transbordasse completamente em todos os países do Oriente Médio, onde tudo está preso com alfinetes, como se diz, né? É uma situação bastante delicada. Nós agora estamos, nós e todo o mundo inteiro, estamos na expectativa de ver qual vai ser a reação iraniana. Mas isso daí dá lugar a muita especulação, que nós não vamos fazer aqui, porque não faz sentido. Mas o que nós devemos assinalar com certeza é que os acontecimentos recentes marcam uma nova escalada da crise política na região. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma, né? E não se trata simplesmente de uma escalada no sentido militar. Vai provocar uma grande radicalização política em vários lugares, né? Na realidade, já está provocando uma grande radicalização política. Só um detalhe aqui, né? Se nós observarmos a imprensa imperialista internacional e a imprensa nacional, formou-se aquele consenso tradicional, né? A imprensa capitalista e golpista brasileira é uma espécie de porta-voz
do governo norte-americano, né? Então, os jornais já falam que o Soleimani ele era responsável por milhares de mortes, e ele era terrorista, e ele era mau, e ele tinha 2 chifres e um rabo vermelho, etc. Começaram com aquela história toda. Logicamente que, sendo o chefe militar do Irã, e dado a situação do Irã, dado até o fato de que ele participou da guerra contra o Iraque, ele com certeza tem muitas mortes nas costas. Mas ele é um militar, né? Na realidade, isso daí é uma completa inversão dos fatos, né? Por exemplo, a ação dos iranianos, no cômputo geral da crise no Oriente Médio do último período, ela foi uma ação no sentido de conter a chacina e a destruição em todos os lugares. Quem está provocando a chacina e a destruição é o imperialismo. Isso pode ser observado no Iraque, né? Por exemplo, qual que é a responsabilidade, né, do falecido general Soleimani pela destruição total do Iraque? Nenhuma. Ele é um aliado da resistência à ocupação e à dominação norte-americana. Ele esteve lá ajudando a combater a divisão do país, porque o país quase foi transformado ali num conjunto de pequenos países. Na Síria, a mesma coisa. Nem falar do que está acontecendo no Iêmen, onde a mortandade é gigantesca e o responsável não é ele, é a Arábia Saudita. Quer dizer, o general, pode ser que a gente pode fazer qualquer juízo de valor sobre ele, né? Há muitas coisas que poderiam ser ditas, mas no que diz respeito ao cenário geral, ele está muito longe de ser responsável por toda a mortandade de milhões de pessoas, né? Já foram feitos cálculos que desde a invasão do Iraque pelos norte-americanos até agora, nas guerras que foram provocadas pelo imperialismo, na Líbia, país que está numa guerra civil há vários anos, e outros lugares, os mortos provocados por essas guerras, que são responsabilidade do imperialismo, vão para casa de mais de 3 milhões de pessoas naquela região. Então, a imprensa nacional vir falar que o homem era um terrorista, que ele era um sanguinário, que matou não sei quem, é de um cinismo e de uma hipocrisia além da conta, né? Infelizmente, volta e meia você vê alguma pessoa aí que se diz de esquerda e até revolucionário repetir essas barbaridades, né? Quer dizer, há uma parte da esquerda, não há dúvida nenhuma, que já considera que os inimigos do imperialismo são, por natureza, monstros, né? Eles têm uma posição política que é a posição política do Ronald Reagan, do ex-presidente norte-americano, que os inimigos do imperialismo norte-americano formam um eixo do mal, né? Todos esses países são maléficos e os Estados Unidos é um país bonzinho, etc. e tal. É uma coisa totalmente absurda. Bom, do ponto de vista das consequências do que está acontecendo no Irã, nós temos a dizer o seguinte, que, bom, primeiro que o petróleo já deu um salto, né, em resposta aos ataques norte-americanos. Agora existe toda uma situação de tensão. E uma coisa que nós já dissemos aqui, que é a opinião de uma parcela dos analistas mais esclarecidos do próprio imperialismo, é que a situação da economia mundial é tão frágil que um acontecimento político de grande impacto poderia levar tudo por água abaixo, numa explosão da crise econômica internacional. E um dos fatores mais agudos da crise internacional é justamente o enfrentamento entre o imperialismo norte-americano e o Irã. Eu digo imperialismo norte-americano porque são os norte-americanos que aparecem à frente, mas não vamos esquecer que os norte-americanos são apoiados nessas coisas por todos os países imperialistas. Basta ver
a declaração dos governos, né? Que acharam que foi imprudente, mas os Estados Unidos têm o direito de se defender, o Soleimani era um monstro, o Trump é um anjo, etc. e tal, e tudo mais. Nessa hora, né? Na hora que os interesses de conjunto do imperialismo estão em jogo, a gente vê que a luta dos democratas contra o Trump é uma luta muito limitada.